Dando sequência ao documentário que trata do pioneirismo de Capitão Poço, desta feita do município e não da sede, estamos apresentando a segunda parte, que envolve outra rota totalmente diferente da primeira e que vinha até a comunidade de hoje de Nova Colônia, atravessando o Igarapé Grande, desde o rio Guamá até a vila que nós vamos tratar hoje. Refizemos o trajeto, entrevistamos pessoas que moram em Igarapé Grande e pessoas pioneiras da rota, inclusive descendentes, para que o relato seja fiel a este documentário e que não haja qualquer ideia contrária àquilo que de fato aconteceu. Entrevistamos o seu Manuel Geraldo de Carvalho, vulgarmente conhecido como Duquinha, e a dona Joana Torres de Carvalho, dona Juca, que são irmãos. Ambos moram hoje em comunidades muito distantes, mas se você perceber, o relato de ambos coincidem, o que significa que estão falando a mesma história de uma comunidade que já remonta a mais de 80 anos, sendo, portanto, bem mais velha do que a sede do município de Capitão Poço. Eu estou aqui com o seu Manuel Geraldo de Carvalho, popularmente conhecido como Duquinha. Nunca do cão. Nunca do cão. Seu Duquinha é da família dos Abade, o terceiro dos filhos. E eu vim aqui, seu Duquinha, saber do senhor um pouco da história, da formação da Nova Colônia, como foi que começou aquilo ali. O senhor poderia nos relatar? Com todo prazer. Nova Colônia era um centro de caçada, né? E eu, numa dessas caçadas, eu fui com meu pai, eu tinha uns 10 anos, por aí assim. E lá, quando foi uma manhã, acabou a farinha, que nós levamos para fazer o nosso sustento durante aqueles dias de caçada lá. Acabou a farinha, nós amanhecemos, todos os três homens, papai, Manuel Isidoro e Estevão Paixão. Estávamos na rede, assim, fora do ranchinho. Assim, cadê uma redinha? A minha redinha estava dentro do ranchinho. E a dele estava lá de fora armada, assim, nas varas da mata. Aí o Manuel disse, vamos se mudar para cá? Aí o Estevão disse, vamos embora. E você, cunhado Chiquinho, que era cunhado, era com cunhado, aliás. Eu tinha que ir também. Nova Colônia, era lugar de caçar. Aí o Manuel Isidoro disse, olha, meu sítio vai ser chamado de Boa Vida, o mesmo nome que tinha no sítio dele lá, em Igarapé Grande, lá fora, que chamava. Aí o tio Estevão disse, o meu vai ser farinha, acabou. Porque tinha acabado a farinha, né? E a gente tinha que voltar esse dia, não podia ficar mais, porque não tinha mais farinha para a gente manjar. Seu Duquinha, nessa época não tinha casa nenhuma ali. Não, era só um ranchinho de caçada. Tinha um pé de pupunheira que o pai de Manuel Isidoro tinha plantado. Já dá pupunha. Um pé de pupunheira que até era antigo lá, já dá pupunha. Uma pupunha muito gostosa. Mas é só de uma planta que tinha só isso. O resto era só mata mesmo, mata virgem. Não era mata em crescimento, era mata virgem. Aí o papai disse, e o meu vai ser paciência. Então, as três casas que foram edificadas lá em Nova Colônia, os primitivos moradores foi Manuel Isidoro, Estevão Paixão, Francisco Abate. Boa Vida, farinha acabou, paciência.
Eu lhe pergunto, e a chegada de vocês, que vinha naquela época descer pelo rio Guamá, a chegada de vocês até onde hoje é a Nova Colônia, como é que foi feito? Para chegar em Nova Colônia, era por uma picada. Uma picada, a gente ia de pé mesmo. Saí do Garapé Grande, uma picada até chegar. E o senhor não matou nenhuma onça, não? Até não. Chegou a matar uma. O colega, com o padre Remígio, ele depois, já morreu, né? Ele depois se mudou, não sei quanto tempo depois, mas ele morava lá e nós fomos caçar. Aí quando eu estava do lado dele assim, ele está distante de mim umas 20 braços. Aí saiu um viado para mim, um viado caiu correndo no meio do cerrado assim. E eu atirei. Atirei nesse cerrado e nós caçávamos com o cachorro também. O cachorro saiu atrás do viado. Quando eu escutei, fiquei lá carregando as pingadas, né? Carregado de vareta, né? Era de cartucho, era descarregado de boca, pingada, carregada pela boca. Aí ele gritou lá de longe, lá, ei, seu viado está trepado aqui. Mas como era uma onça vermelha, no galho de uma olha o giroteira. susto. No galho de uma giroteira assim, espiando, ela viu, onde fechar. Aí nós começamos a tirar, deu 9 tiros. No 9º tiro ela caiu. Tornou já caiu, ainda não podia com uma onça daquele tamanho. Seu Duquinha, que não é Ducão, E nunca será. e nunca será Ducão, seu homem de Deus, vocês moravam onde quando vocês vieram explorar o que seria no futuro Igarapé Grande? Lá no Tiro Seguro. Tiro Seguro. Tiro Seguro. Ficava do outro lado do rio. Do outro lado do rio, do outro lado de Orém. De Orém. De Orém. De lá do Tiro Seguro, eu vinha com o Zeca Miranda, filho de Boaventura, vinha para a escola em Orém. Quando eu comecei, primeiros dias de aula, a irmã Sancha e Manuela, mulher de Dico Matos, foram minhas colegas de escola, todas as duas. A irmã Sancha já morreu e Manuela já morreu agora também. Aí vocês subiu ali o Igarapé Grande, chamava como? Rio da Prata, né? Vocês subiam por ele, vocês vinham por ele ou vinham por terra? Tinha um pedacinho, era por terra todo o tempo, era pegando e vinha só, a gente vinha acompanhando ele atravessava ele. Lá no Garapé Grande, lá era um povoado, onde morava a minha avó, Paixão, mãe da minha mãe, morava ali. Mas que bacana nessa história, né, seu Duquinha? Seu Duquinha, vocês são oriundos de onde, a família? Do Ceará, de onde é? Paraense do pé sem calva. Né? Chapado no chão. Uma formiga por debaixo de jeito nenhum. De onde era? Né? De onde? Lá do Tiro Seguro mesmo. Era todo mundo dali. E hoje a vila de Nova Colônia se tornou uma vila muito grande, surgiram outras vilas próximas, né? Pode. Eles não ficavam com raiva, não. Uma vez chamavam, tinha um Gondó, que tinha um pau lá, uma coisa que tinha um Gondó, chamavam de Gondó. Gondó, ela falou muito sobre o Gondó, o Nequim. Seu Duquinha, então vamos lá, o caminho vinha até onde vocês criaram a Nova Colônia. Morria lá. A gente vinha de pé. Fui caçar um dia com meu pai, eu acompanhava sempre meu pai caçar. Quando nós vimos voltando da caçada, encontramos com 2 pessoas, no meio da mata, na picada do Basílio, próximo ao rancho da Mombaca, chamado. E essas 2 pessoas, era o Francisco Chico Duro, você ainda conheceu também? Chico Duro? Conheceu? Sim. Primeiro nome você deve lembrar. Chico Duro e Raimundo Rogério. Raimundo Rogério. Raimundo Rogério, pai de Luísa, que hoje é minha esposa, né? Raimundo Rogério. Aí, é um dos pioneiros. Os pioneiros. Encontramos com eles 2 no meio da mata. Estavam procurando terra para se mudarem, de lá do Travessão do Hélio, de lá do Arraial do Caeté, por ali. Aí meu pai disse, aqui o terreno está tudo ocupado já está, não tem. Eu ainda cacei em Capitão Poço,
Eu, mais dois companheiros. Me caçaram, eles vieram para Nova Colônia, eu morava lá no Tiro Seguro, quando vim para a Nova Colônia, os colegas de infância, Antônio Froz e Mané Cutá. Aí vieram caçar comigo. Eu era o chefe da caçada. Aí nós fomos caçar, aí deu uma chuva e eu perdi o rumo, aí saímos no Garapé, no Garapé. Aí vimos vaga de gente, só que é índio, e devagar tinha um homem sentado na beira do Garapé, ia tomar banho. Aí nós gritamos, ei, pode vir! Era gente do Papi Claro, né? Estavam lá arranchados, estavam secando carne. Um rancho, um mosqueiro, assim, no meio da mata, cheio de gordura de carne. Estavam secando carne, todo dia eles iam embora. Perguntei para eles, estavam do lado do Garapé Capitão Poço, e eles estavam do outro lado. Mas eu perguntei se eles não sabiam onde era nosso acampamento. Eles disse, não, nós nunca atravessamos para aí. Nossa casa é só desse lado aqui. Mas vocês ficam aqui, dormem aqui, de manhã vocês vão procurar a rachada de vocês. Assim nós ficamos. Tiramos folha do mato, vamos lá em cima do telhado que eles estavam secando carne, botamos debaixo das tarimbas dele, dormimos lá nós três. Pois é, para encurtar a conversa, já adiantando, eu tinha 15 anos. Com 26 anos eu me casei, nos 30 anos eu fiz a minha barraca em cima da onde eu tinha dormido perdido. Nasceram 8 filhos meus. Porque o Geraldo nasceu lá em Orém, eu morava em Orém esse tempo, eu era escrivão de polícia em Orém. E lá o Geraldo, quando eu casei, eu levei minha esposa para Orém, ficamos 2 anos lá. Lá nasceu o Geraldo. E a outra que nasceu numa barraquinha que nós chegamos aí, que era do Sr. Raimundo. A política, quando eu fazia o recenseamento, o Antoniel e Sabapastana deve ser conhecido ainda. Pelo menos o nome, né? É conhecido. Me diga qual a relação que há entre Nova Colônia e agora que o Barro Vermelho que o senhor está vivendo aqui nos arredores. Havia alguma ligação, alguma estrada na época? O Barro Vermelho não existia nesse tempo. Não existia Barro Vermelho. O senhor falou um negócio interessante, o senhor encontrou gente do Pacuí, que vai ser a outra etapa do documentário, porque eu conversei com a mulher do seu Valente, 92 anos. O senhor quer acrescentar alguma coisa para a gente assim, que a gente não conhece, que a gente não colocou na conversa? Pois é, essa parte que eu estou dizendo que a Nova Colônia, nós estamos já 3 anos morando em Nova Colônia, quando o senhor Raimundo e Chico Duro vieram e começou o Capitão Poço. Aí o senhor Raimundo, pai da Luísa, você conheceu ele, né? Raimundo. Raimundo Rogério? Conheci. Pois é. Ele mexia comigo, eu era criança. Aí ele voltou, chegou lá no Arraial do Caeté, o pessoal morava lá e disse, o padre Rogério, achei um lugar bom para a gente se mudar para lá. Mas aí o senhor Rogério arranjou 12 famílias, eram os Marques, eram os Aguiar, e o Rogério, vieram por 12 famílias. E o senhor Raimundo... 12 com ele? O senhor Raimundo não veio. Então era 13 com ele, né? Devia ser 13 com ele, mas ele não veio. Mas foi ele que mostrou caminho, o lugar. Olha, eu fui lá, aquela conversa que eu teve com o papai na caçada, que tinha um lugar de voluta em Capitão Poço. Aí o Rogério veio com 12 famílias. Localizaram, fizeram o arraial. Encontraram os Elvis? Os Elvis? Os Elvis já andava por aí, fazendo caçada também. Zé Alves. Finado Zé Alves, foi conhecido também. Quando ele chegava, já tinha Zé Alves. Nós temos o igarapé chamado Braço do Antero. Isso. E era um rancho. No Capitão Poço. Que era um rancho que tinha lá e o caçador se chamava Antero, por isso o Braço do Antero, segundo uma das testemunhas. E Antero era pai de Tomás Vila Nova. Que o Vila Nova é muito citado nessa questão lá de Nova Colônia. Vila Nova era cantador de... Como foi que o senhor conheceu a dona Luísa?
o padre Mário, padre Mário Ferreira, estava celebrando missa na Boca Velha, chamada, né? Esse tempo era chamada. Bom, lá tinha uma capelinha. O padre Mário Ferreira vinha de Orem e nós já estávamos aqui morando em Nova Colônia. Aí o padre Mário veio para lá e ia para celebrar em Nova Colônia, já tinha uma capelinha que ele celebrava lá. Eu vim esperar o padre Mário que vinha lá da capelinha, lá de Virgílio, chamado, lá de Virgílio, né? Boca lá tinha um outro nomezinho. Aí quando eu passei, fiquei na casa do Raimundo Rogério esperando o padre Ferreira que vinha, que era para me levar ele para Nova Colônia, de cavalo. Eu vinha com o cavalo esperando ele, e vinha de lá também de cavalo. E lá, quando eu estava lá esperando uma vez, uma menina lá no seu Raimundo Rogério, que era a dona Cláudia, o Osmarino Souza, lembra do Osmarino Souza? O Osmarino Souza e Machado tinha um comércio que lá na casa do seu Raimundo. E a Luísa, minha mulher, era cozinheira do Osmarino Souza com o Machado. Ela tinha mais ou menos uns 12 anos, mas era bem forte mesmo. Aí, eu vi quando nós estávamos conversando lá, e a Luísa brigando com ele lá. Quando o padre Mário chegou, nós fizemos uma viagem para Nova Colônia e se levou a Nova Colônia. Depois que aconteceu isso, eu fui novamente, já com o Chico Tiburcio, já Capitão Poço já estava mais evoluído, tinha já a festa que fazia lá. Eu vim com o Chico Tiburcio, do cunhado, que sabe que era mais decomadinho, e aí fomos tomar uma cerveja lá. Esta Luísa estava servindo lá. Aí eu disse para o Chico Tiburcio, olha, essa menina vinha assim, né? Agora está diferente demais. Fiquei logo de olho nela. Tá vendo aí, Narão? Fiquei de olho nela. Depois aí, bom, o caso dela foi, depois você quer saber. Como foi que vocês... Até, pois é. Depois a minha irmã Alzira, mulher do Gonçalo, ela estava em mim, né? Temos 4 de sobra ainda. 4 ou 5 de sobra ainda. Dos irmãos. O padre André está acamado há 9 anos. Nem fala mais, né? Aí teve um casamento com a Dalzira que convidaram a dona Flora, que era professora, convidaram a dona Flora, então ela mandou um casal de filhos. Luísa e Valdomiro, eram os filhos mais velhos. Eu estava no Malval, cortando o malva, tinha dado uma chuva, a malva já estava meio seca, né? Cortando o malva. Aí quando eu cheguei, ela estava sentada num banco tosco, assim. Está escrito ali. Depois você lê aquele. Você vai filmar lá. Tem um escrito que eu fiz lá. Então aí, ela sentada lá, eu dei boa tarde. Quando foi à noite, nós começamos a namorar. Né? Começamos a namorar de noite, depois da janta. Né? E tinha essa visita desse capitão Possó, que também a criança não sabia falar muito bem, então nós capitão Possó. Não, isso me satisfaz, porque é aquilo que eu estou dizendo, a história ela tem que ser verdadeira. Não pode ser criada, inventada. E eu vi algumas citações que falam sobre isso. A família Abade são os verdadeiros pioneiros da formação da comunidade de Nova Colônia. Há relatos desde quando vieram colocar o primeiro roçado, desde quando começaram a vir os filhos do seu Francisco Abade, a dona Juca aos 10 anos, o seu Duquinha já tinha provavelmente 13 anos,
E ali foi feito o primeiro plantio de arroz e depois, com o passar dos anos, as outras atividades foram se desenvolvendo. Estou aqui na Nova Colônia com a dona Juca, Joana Torres Carvalho Torres. Dona Joana, Diga. me conte um pouco da história do início, quando vocês eram criança, como é que foi que formou Nova Colônia, essa região aqui? Foi assim, nós morávamos para lá de Orém. Nós tínhamos um sítio lá, o nome do sítio era Tiro Seguro. O papai trabalhava para cá, mas caçava, trabalhava, né? Primeiro ele caçava. Acharam que era um lugar bom, tinha esse igarapé aqui. Ele com meu tio, Manuel Isidório, que era cunhado da mamãe, e tio Estevão, que era irmão da mamãe também. Tinha Maricota, irmã da mamãe, Estevão, que era irmão da mamãe também. Essas três famílias, uma casa aqui, ali, outra mais ali. Nós chegamos aqui, o arroz plantado estava nesse tamanho assim. Aí nós viemos de Pés, lá de perto de Orém, de Igarapé Grande. Temos aquela família, papai, mamãe, Maria, Duquinha, eu, Juca, Alzira, Niquito, Lázaro, Francisco, Custódia. Francisco veio nos braços ainda com 6 meses. Custódio já vinha andando, pouquinho, uma hora ele andava, outra hora trazia no braço. E chegamos aqui, mas bem na varedinha mesmo. Era vereda só, na veredazinha, não tinha estrada, assim, era só caminho. Não tinha por onde entrar cavalo, não tinha por onde entrar nada, só canela mesmo. Aí chegamos, era umas 3 horas da tarde. Aí baixamos com uma barraquinha, só barraquinha mesmo, em aberto, né? Aí ficamos lá, baixamos as coisas lá e fomos olhar lá o igarapé, ficamos por lá, as crianças todas alegres, cantando por ali. Foi fechando a noite. A mamãe saiu pro roçado para tirar a casca de pau, para colocar assim em redor da barraquinha, né? Que é para multidetar em rede. Só que a gente tinha, era só a redinha mesmo. A senhora era criança? Olha, eu era criança, eu tinha meus 10 anos. 10 anos. Lembrando aqui, lembrando que para os nossos ouvintes, que a senhora tem 89 anos, não é isso? Eu tenho 89. 89 anos. É. Eu nasci em 34, 35. 34, 35, 34 mais ou menos. 35. 34 pois é. para o ano faz 90, anos, né? De lá, se Deus quiser, Nossa Senhora. É assim, muita dificuldade em farinha, por exemplo, que a gente não tinha mandioca, né? Mas caça, tinha muita caça mesmo. Parecia assim pelo redor de casa. Aí tinha até a minha tia, que era mulher do meu tio. Um dia ela estava cortando arroz assim, bem pertinho da casa, apareceu um veado, ela correu lá na espingarda do marido dela e matou o veado. Muita caça, mas a gente ia fazer farinha lá para Igarapé Grande, levando assim, ia tinteando assim. Era uma vida boa, sabe? Boa mesmo, tranquila, só usava o canto dos pássaros, da guariba cantava bem pertinho de casa assim. A mata vinha como ali assim, sabe? Próximo, bem né? aqui assim, era bem próximozinho ali da casa do meu irmão, que mora bem ali. E era bom, era uma vida ótima. Só que deu uma malária, né? Nós chegamos aqui, deu uma malária. Eu e meu irmão, o pai de Duca, tivemos malária. Aí, quando foi uma noite, atacou mesmo a febre. E eu fiquei desacordada. Fiquei sem fala, fiquei tudo aí. Lá o papai tinha ido com meu tio, tinha ido para Orém. Lá
Mamãe mandou o meu irmão Duquinha, um outro filho adotivo do meu tio, que tinha aquele irmão, foram para Orênia. Mamãe mandou dizer pro papai trazer logo os preparos da mortalha, né? Que eu tava sem fala, não tinha outro recurso aqui, né? Aí papai veio e trouxe já os preparos. Aí eu melhorei. Os remédios daqui que fazia assim. A gente eu já não tava falando mais, eu não tava já. Aí esquentava uma água bem morna mesmo, bem quente. Aí a gente media os pés. Quando media os pés, a gente acordava. O remédio era esse. Aí a gente acordava. Ficava por aí, ele foi melhorando. Graças a Deus, aí escapei dessa, né? A senhora tem ideia de quantos anos tem mais ou menos Nova Colônia? 70 e... Eu já não tenho notado aí, o Aldo tem tudinho. Mas é só 70 e... quase 80. 70 e tantos. Quase 80 anos tem a vila. Tem quase 80 anos a vila de Nova Colônia? Tem. Olha, porque assim... Eu vim com 10 anos, né? Dá para tirar mais ou menos, Quantas famílias tinha aqui? Quantas famílias tinha? Quando a senhora veio com 10 anos, tinha quantas famílias? Nenhuma. Só a família era do papai. Só vocês mesmo? Cunhados, era só nós três. Só três. Família, um roçado grande, né? Eles botaram família roçado. Família dos Abade. Família dos Abade. Veio só o papai. Com papai, papai, mamãe, tio Estevo, que era as famílias, né? Papai, mamãe, Estevo e Olídio com a família, que era Domingas, Manuel Isidório com a Maria Otília, que era de Maricota, que era só as 3 famílias. Quando eu chegamos aqui, era só as 3 famílias. Era aqui? O terreno de vocês era aqui nessa área? Nosso terreno era aqui. E é lá onde você falou agora, que é a Cantareira. Sei. Também moravam... Ainda não morava, depois que eles vieram para aí, formaram também. Era o Vila Nova, Tomás Vila Nova, né? Aí depois, também quase pertinho, junto morava o Teófilo, João Teófilo, que é lá onde é Vila São João agora. O apelido lá era até Orelha, sabe? Agora mudaram para... é na Orelha. Agora mudaram para São João. Era. Aí tinha onde morava o Raimundo Militino. Chamava-se Gondó. Mas a gente não gostava muito de chamar, porque tinha um pau assim, que tinha um nó, um Gondó assim, sabe? Mas aí, depois aí, apareceu com... A pá dele foi crescendo, ficando assim. Aí a gente já não gostava de chamar Gondó, porque podia ele pensar que... Comércio nenhum, caminho para Capitão Poço também não tinha. Comércio, né? Não. Não tinha nada disso. Não. Terminava aqui, essa rota terminava aqui. Quando a gente queria alguma coisa, tinha que ir para Orém, de pés. Saía daqui 1h da madrugada, 2. Ia, acendia um negócio de um facho, sabe o que é breu? Sei. Os torrão que dá assim, assim. Acendia aquele torrão de breu. Levava... Era quem ia iluminando todo o mundo caminho. De pés. A travessia era em canoa. Naquele tempo não tinha outra coisa. Como era que se chamava esse igarapé grande? Uma pessoa me falou que chama-se Igarapé da Prata. Não, Igarapé Grande? Sim. Lá onde meu tio morava, chamava-se Boa Vida. Lá onde ele morava, não? A vila. Era, assim. Agora o Igarapé Grande sempre foi Igarapé Grande mesmo, eu acho. Sempre foi Igarapé Grande. Uma pessoa me falou, mas eu acho que não tem fundamento, não. Tinha Grota Seca, lá onde chamava, era o Igarapé, que era um igarapézinho bem que tinha pouca água, né? Chamava-se Grota Seca também. Então a travessia era feita lá na beira do Guamá, seguia-se aqui próximo ao Igarapé. Sim. Formou-se o Igarapé Grande, que é a Igarapé vila. Grande, isso. Depois veio Marambaia. Não tinha Marambaia? Tinha. Está resumido hoje só em fazenda, né? Tinha. Depois que nós chegamos aqui também chegaram esses cearenses aí que chama-se Marambaia, né? Os cearenses vieram para aí. Aí tinha essas 2 comunidadezinhas aqui. Era a nossa aqui e os cearenses lá. Lá também eram umas 3 ou 4 famílias. Umas coisas assim só.
Os cearenses, sabe? E daqui não tinha caminho para Capitão Poço. Tinha só a varedinha, né? Mas depois, né? É? Depois. Depois que formou Vila. Foi. Sim. O seu Chico Tibúrcio, ele já era dentista? Não. Ele fez depois. Eu já estava com meus 13 anos quando ele chegou aqui. A senhora casou com ele com quantos anos? 19. 19 anos, 19 né? anos. É. 19 anos. Foi. Tá certo. O seu Chico Tibúrcio, ele é agrimensor, né? Também que fazia... Era quando ele fazia agrimensor. O pessoal dizia que ele era para tudo, porque tudo ele sabia fazer, sabe? Tudo ele fazia. Ele fez curso de costura, curso de flores. Ele fazia, uma vez ele fez 2 saias para mim, que ela não tinha, tudo era direito, não tinha avesso. Ele fez tudo de retalho assim, sabe? A gente não via nenhuma costura. Podia usar de um lado e do outro. Podia usar de um do outro. Fez uma também, e era a volta ao mundo. Ele comprou um pano infestado, né, grande, assim. Aí também não tinha costura. Ele formou só aqui, por exemplo, na cintura, né? Dobrou, não sei como, assim. Como é que ele lhe conquistou? Me conte essa história. Sempre a gente ia assim nas festas, né? Primeira festa que nós fomos, um casamento de umas... Não, foi em Orem, em Igarapé Grande. Que ele me contava disso, ele me contou uma vez. Ele me conheceu lá em Igarapé Grande, tinha meus 13 anos. Aí ele me conheceu lá. E a gente ficou, tava assim. Aí passou tempo, passou tempos. Aí a gente ia nas festas assim. Aí sempre dançava. O namoro de antigamente era assim, tinha numa festa. Aí o rapaz perguntava assim, dança comigo essa noite? Dança. A gente dançava a noite inteira. Então... Aí quando chegava de manhã, cada qual ia para sua casa. E as festas também eram assim, a noite todinha, né? Quando o dia vinha amanhecendo, terminava, todo mundo procurava suas casas. Aí foi passando. Ele era namoradorzinho. Ele namorava com um bocado de moça, assim. Mas aí, sempre a gente tinha aqueles encontros. Ele vinha em casa, na casa do papai e mamãe lá, tá. Passou. Aí, quando foi pra gente, ele tinha uma namorada, certeza mesmo, que era lá em Igarapé Grande. Mas depois ele se deixou mais ou menos lá. Aí, quando foi pra gente casar, Deus o livre, o pai da gente não deixava a gente conversar, se a gente estivesse conversando assim com o rapaz, assim, Deus o livre, aquilo já era falta de respeito, não podia, né? Parece que ciúme da gente, sei como era. Eu sei que o Tibúrcio gostava muito de ir para Orem, ele trabalhava em Orem, corte de cabelo lá. Aí, ele sempre deixava para vir só, quando estava escurecendo, ele vinha embora, pegava o cavalo e vinha embora, sempre viajava mais de cavalo. Quando foi para ele vir, aí ele disse assim, encostou lá em casa, a casa do papai, a casa era bem ali, bem na beira do caminho, era caminho ainda. Aí encostou lá, aí tava luar, nós ficamos conversando assim, encostado, o cavalo tava assim, o irmão dele, que namorava também com a minha irmã, tava também conversando assim, encostado lá conversando. O irmão dele era o Cícero. Era o padre Cícero, era Cícero. Aí, tava lá, o papai já tava cheio de se deitar, já tava deitado. Aí ele achava que aquilo não tá certo, a gente conversando assim com o rapaz na frente de casa, né? Aí ele falou pra mamãe, disse assim, quando a Juca entrar, ela vai pegar uma surra que ela vai ver o começo, não vai ver o fim. Aí a mamãe falou pra mim, na frente do Tibúrcio. Aí o Tibúrcio disse, tu vai comigo, vamos embora comigo. Pega essa turma. Aí o irmão dele, aí eu disse, eu vou. Aí o irmão dele tava assim também, que era com o padre Cícero, né? Aí chamou o padre Cícero pra me botar na garupa do cavalo. Aí o padre Cícero só me botou na garupa do cavalo, só foi embora pra casa do pai dele lá. Foi-me embora. Aí o papai disse, olha, pra ela não vir, enquanto ela não casar, pra ela não pisar aqui dentro de casa. Tá bom. É assim, sabe? Porque eu ajudava muito o papai, eu era muito trabalhadora, assim, faz todo o serviço e ajudava o papai, sabe?
eu ajudava a roçar caminho de roçado, eu ajudava a plantar semente de malva de máquina, plantar arroz de máquina, capinar, plantar esse tempo era planta de tabaco, me ajudava a plantar, quebrar tabaco, entaniçar, fazer todo o serviço eu ajudava, sabe? E aí ele gostava porque todo o serviço que eu fazia era cantando, quando não era cantando era subiando, sabe? Eu gostava muito. Dona Juca, e Diga. desse casamento, Sim, quantos filhos, filhas e quais os nomes? quais os nomes? Filhos, quantos? Filhos, só 5. Diga aí o nome. 5. Pois é, quando nós casamos no 19 anos, né? Aí quando eu completei os 20, eu tive o primeiro filho, que era, colocamos o nome que foi no mês de agosto, 1º de agosto, Raimundo, o nome dele, né? Esse aí morreu com 7 anos, 1 mês e 8 dias. Era um menino muito inteligente. Não passava de série, mas passava de livro, sabe, de cartilha. Ele estudou a carta de ABC, passou. A cartilha passou. Primeiro livro passou. O segundo, estava no 3º livro, fazia todos os deveres. 7 anos, 1 mês e 8 dias. Aí deu uma febre nele, terça maligna, que os médicos chamaram. Deu um dia de tarde, foi no outro dia, deu de novo. Quando deu essa febre nele, aí ele perdeu a fala. Ficou fazendo assim. Aí, quando foi no outro dia de manhã, vamos levar ele para Belém? Vamos. Aí o pessoal saiu para capoeira cortar pau, tratar a rede dele naquela vara, né? Sim, naquela vara. Aí botava no ombro. Aí se trocando daqui para Orém. Fomos. Quando nós chegamos em Orém, era quase já meio-dia, sabe? Dia 7 de setembro. Já estava enfeitado por lá. O padre Mariozinho, que era tabelião de lá, não assim, arrumou um caminhão, um pau de arara, aí ataram a redezinha dele no pau de arara, e nós fomos embora. Esta Helena, levei daqui, tinha um cavalinho, eu montei no cavalinho com ela, botei ela aqui na frente, ela com a mesma febre também que o menino tinha. E fomos embora. Quando chegou em Orém, ataram a redezinha dele no pau de arara, fomos embora. Quando chegamos em Belém, era mais 6 horas, pronto-socorro. Lá aplicaram logo a injeção nele e nela. Aí ela começou a suar, passou logo a febre. E ele não passou. Quente. A gente não podia triscar nele, que era uma quentura horrível. Aí fomos para casa dos padrinhos dela, da Helena. E ele lá no hospital. Quando foi umas horas da madrugada, o padre Cícero estava lá e o Tibúrcio. Aí disseram que o menino estava respirando mesmo, estava quase morrendo. Estava bem dizer morto, sabe? Aí tá no como é que chama? No Oxigênio? Sim, aquele que bota no nariz, né? Que fica, mas aí nem respirava mais. Aí, como você perguntou, quantos filhos, né? Aí, pois ele teve O Raimundo. o Raimundo. Aí no outro ano, quando o Raimundo já estava com 1 ano e 10 meses, lá nasceu o Aldo. O Aldo. Depois do Aldo, veio o Agenor. Também 1 ano e 10 meses. Depois da Helena, veio o Tiburcinho, foi o caçula. Caçula, ele faleceu, sabe? Você viu que ele faleceu, não foi? Pois é. Aí, encerrou. Aí Deus não me esquivou. Eu nunca tomei remédio para não ter, nunca fiz operação, não. Então tá bom, esse é o relato aqui da dona Juca sobre a vinda, né, o início aqui de Nova Colônia, toda essa rota, o surgimento dos filhos, o sofrimento, a morte, né, do primeiro filho. Tudo isso num lugar onde tudo era muito difícil, só tinha veredas, ou você andava em costa de animal, ou você tinha que andar a pé. Dona Juca, muito obrigado pelo relato. Obrigada, digo eu, por você ter chegado até aqui. Entrevistamos o seu Nequim
que é um antigo morador da vila de Igarapé Grande, fez um belíssimo relato detalhado, desde quando vinham de Orém, a rota, as atividades, as pessoas que já conviviam na época, pessoas que se instalaram, enfim, riquíssimo relato a respeito da vinda das pessoas que fundaram também Nova Colônia. Vamos ver. Nós estamos aqui com o seu Benedito Almeida, conhecido como Nequim. Nequim é morador aqui de Igarapé Grande já há muitos anos e conhece um pouco da história. Seu Nequim, conte essas histórias para nós aí sobre Nova Colônia, sobre essa estrada, como é que era conduzida as coisas por aqui, quantas casas já tinha na época. Fique à vontade. Tá. Olha, esse lugar é como eu falei para vocês antes, que ele nasceu na beira do rio. Na beira do rio Guamá, na foz do Igarapé Grande, ficou uma comunidade de um pessoal que habitaram lá, aonde a minha família também fazia parte desse mesmo local. E depois, eles vieram subindo de Igarapé acima e fazendo moradia na beira do Igarapé Grande. Após alguns anos, o pessoal achou melhor subir de Igarapé acima e habitar já como nós chamamos, nas cabeceiras do Igarapé Grande. Gente mesmo que foram nascidos e criados praticamente na beira do rio, e eles vieram fazendo as moradias, subindo de Igarapé acima, até chegar, passar a cachoeira, que ela já era uma área que já era documentada, era uma área que pertencia aos japoneses na época, e foi respeitado, passou todo mundo lá, e chegaram na Nova Colônia. Antes eles chegaram na Vila São João, que antes não era Vila São João, era umas casas que habitavam um povo que eles chamaram de Gondó. Por que, não me pergunte essa palavra Gondó? Os habitantes lá, que hoje se transformou em Vila São João. Então, os próprios meus tios que nasceram na beira do rio Guamá, eles foram habitar lá na Vila São João hoje. Começaram lá nessas 4 casas que foram feitas, chamando Gondó para esse pedaço de terra, e depois eles passaram, com o decorrer dos anos, com a evolução, chamaram de Vila São João. Mais um outro pedaço de terra que tinha, eles deram um outro nome, com o decorrer do tempo, aonde era de um grande baluarte chamado Tomás Villanova. Esse Tomás Villanova, ele era habitante dessa região lá, mas de uma área que eles chamaram de Cantareira. Quando chegou na Nova Colônia, justamente foi a família dos Abades, aonde estava o Duquinho Abade, que era um seminarista, que na época foi um grande seminarista, e que não se ordenou, mas também deu uma grande origem religiosa no setor Nova Colônia. E aí Nova Colônia foi se completando. Foram alguns daqui, que já estavam aqui, nessa região aqui, um deles chamado Manuel Zidório, que era um grande trabalhador, viu? Aí tinha o Chiquinho Abade, que foi o primeiro que foi. Depois daqui ainda foi o Zidorinho, um cidadão que morava bem aqui, nessa região aqui. E também quando com essas descobertas, a família de Chiquinho Abade foi crescendo entre rapazes e moças, e foi chegando nessa altura do campeonato, foram chegando um grupo de pessoas que vinham do Ceará, em busca de terras para trabalhar aqui na região norte, e
começaram a se dar-se a mistura dos cearenses com os paraenses natos daqui da beira do rio. A seca sempre expulsou nordestinos das suas, dos seus estados, né? Chegaram pelo Rio Guamá, porque o Rio Guamá, né, à altura, era o caminho que se tinha, viu? Até a cachoeira, o Rio Guamá, ele ia até a cachoeira de Orém. Então eles chegaram e aí era o tempo que estava no início da colonização de Capitão Poço, e eles entraram pegando esse mesmo caminho que descia para Capitão Poço e voltava para Nova Colônia. E eles saíram pegando esse caminho em lombo de burros, outros a pés mesmo, porque não tinha outra alternativa, e voltaram para Nova Colônia. Tá, deixa eu... Eles faziam a travessia subindo o Rio Guamá, lá no Frechal, saía cortando por Igarapeaçu, ali por trás, Pensamento, chegava no Caranadeua, e segundo o pessoal do Caranadeua, eles teve muitos deles que vinham para o Cubiteua. Uhum. Então eu acho que o que o senhor está querendo dizer é que o traçado é mais ou menos esse, voltando já para Nova Colônia. Voltando para Nova Colônia, porque, Nova Colônia. Como eu disse, o rio era o caminho que se tinha, né? Na Nova Colônia, voltando um pouco, chegou um cearense, né, um nordestino, de uma família chamada Tiburcios, os Tiburcios, que aí era o Chico Tiburcio, né, que casou com uma filha de Chiquinho Abade, e daí fez a procriação. O Cícero Tiburcio, que casou com outra filha de Chiquinho Abade, e levou a família para frente, né? Seu Nequim, então nessa rota não ligava diretamente com o Capitão Poço? Não. Marambaia já é bem antigo. Marambaia é bem aí. Foi uma outra comunidade que se deu depois de Nova Colônia. Chegou um cearense chamado João Carvalho. João Carvalho foi um dos primeiros donos daqui da cachoeira, né? Depois que houve um desmanche fundiário, né, que essa área pertencia aos japoneses, e que chegou o momento da expulsão de um povo que estava aqui se alojando e adquirindo todas as terras, houve um desmando aí que foi obrigado eles se afastarem, que a própria polícia andava em busca deles, né, para afastar eles das terras paraenses. Então, nesse tempo, nesse desmando que eles fizeram, a própria área que eles tinham demarcado, que a cachoeira ficava dentro, aí ela já teve outro destino. Já os nordestinos que chegavam, os brasileiros, porque até então os que tiveram aí, eram todos de outras nações, né? São dois fatores principais que fez essa imigração toda, sabe? Uns por causa da seca, que sempre existiu, e outros por causa da guerra. E os japoneses, eles estavam muito na beira do rio, que eles tiveram por uns 2 anos aqui em Nova Colônia. Eles faziam aqueles acampamentos e ficavam lá na beira do rio. As vilas da Igarapeaçu e Igarapé Grande tiveram grande influência dos portugueses que vieram para Orém e formaram famílias. O senhor Aldeniro é neto de portugueses e também nos relata como surgiu
como vinham e como viveram nesta vila histórica, para nós de Capitão Poço, os anos de 1940, 45. Eu estou aqui com o seu Aldeniro de Souza Nobre, filho da vila lá de Igarapé Grande, onde o seu pai era português e também já oriundo de lá. Seu Aldeniro, o que você me conta da história de Igarapé Grande, quando havia aquela relação que vinha pelo rio para Orém? Quando a gente andava de pés de Orém, lá para casa, a gente ia de pés de Orém pelo caminhozinho, e era todo tempo de pé. Lá não tinha estrada nenhuma, só o caminho mesmo. Caminho para onde a gente andava e os animais andavam. Era só isso mesmo. Aí a gente vinha, nós era o último morador que existia no Igarapé Grande, era meu pai, a última casa. De lá para cá, tudo era mata. Aqui por rumo da Nova Colônia, tudo era mata. Aí tinha aquela mata grande, aí o finado Fenelão, o finado Fené, que era lá da vila da Fortaleza, que era na beira do rio, Fortaleza na beira do rio, aí embaixo, perto do Tupinambá. Ele veio e tirou esse terreno, do nosso terreno até na cachoeira. Ele tirou tudinho para ele, só na mata pura. Depois ele foi vender para o João Carvalho essa área de terra. Aí começou a passar o povo para a Nova Colônia. Começaram a passar. O primeiro morador da Nova Colônia foi Tio Manuel Isidoro. Igarapé Grande vinha até onde? Igarapé Grande vinha até lá na Bacabeira. Bacabeira. Que é o nosso terreno. Depois foi crescendo, Depois foi crescendo. Aí este homem que eu estou te falando vendeu para o João Carvalho, e o João Carvalho foi vendendo, chegando o pessoal dele, foi crescendo, aí veio embora. Veio embora, Marambaia, São João, aí Cantareira e Nova Colônia. Nova Colônia. Isso. Nessa época só vinha até Nova Colônia. Até Nova Colônia. E nesse caso, vocês viviam de que lá? Qual era? Era só roçado? Era só roçado. Só roçado. Não tinha escola, não tinha igreja. Não tinha nada. Aí depois que foi feita a primeira capelazinha. A primeira capela, né? Foi. Isso mais ou menos nos 30. Por aí assim. Né? Onde teve a primeira missa, nós vinha, lá tinha a noitada de maio, né? Aquela noitada de maio, toda noite nós vinha para lá, nós todos solteiros, né? Vinha para lá aquela brincadeira. Aí acabamos de fazer aquela brincadeira de calipouço, andava para no pescoço, com que tira. Aí dizia tira com abraço, dizia tira com. E a tua esposa, tu conseguiu lá, foi? Não, ela veio de peixe-boi. Tá, mas me conta essa história, porque naquele tempo, diz que o pessoal negociava. Não, mas não teve negociação. Olha, diz que há um acordo entre os pais e tal, tu vai casar com a minha filha. Não. Aí se conheciam. Não, ela chegou de peixe-boi, chegaram tudo criança para lá, os pais dela vieram de lá, compraram um terreno lá, um terreno que era dito que era do irmão do meu pai, que era do tio Vigorinho, compraram o terreno e foram morar lá. Aí pronto, aí lá nós começamos esse problema de namorozinho por lá. Foi. Deu certo. Deu certo. Eu conversei aqui com o senhor Aldeniro de Souza Nobre, um dos moradores mais antigos de Igarapé Grande, onde contou a história que o seu pai, que é filho de português, com certeza vindo ali de Orém, naquela turma. Isso, de Orém foi. E aí formaram várias vilas, e a segunda parte do documentário que nós estamos fazendo, que é outra rota. A primeira rota foi Igarapiaçu, a segunda vai ser Igarapé Grande, depois nós vamos para o Pacoí Claro, Caraparu e encerramos lá em Arauaí. Dando continuidade, entrevistamos uma pessoa que não é filho de lá, mas desde os anos 50, 60, mudou-se para lá, casou-se, conta com detalhes como era feito o transporte, as cargas de roçados, enfim, como era a atividade no período em que as coisas eram muito difíceis, mas eles, como verdadeiros heróis, verdadeiros homens de fibra, conseguiram transformar aquela vila num vilarejo muito grande, que mais tarde veio influenciar a formação de Nova Colônia, Marambaia, São João, Cantareira. Eu estou aqui com o seu Arlindo Ribeiro de Souza,
Como é que vocês escoavam os produtos daqui? Era tudo para Urém, né? Tudo para orelha. Levado tudo em costa de animal. Coisa de animal. O que o pessoal produzia na época? Arroz? Arroz, mais era arroz. Eu carreguei malva também, daqui do Sapupema. Malva, né? Eu carreguei malva do Feijão? Sapupema. Feijão. Não carreguei feijão. Era mais arroz. Mais arroz e malva. As terras eram novas, era muito boa, né? Era para produzir, né? Produzir. Tá certo, seu Arlindo. Aqui mesmo, essa igreja, por exemplo, tem o quê? Agora, Desde o princípio? a igreja aqui, quando eu, em 63, eu casei com ela. Já foi aqui? Eu casei em Orém. Orém. Foi. Aí vim embora para cá, morar ali onde mora, tem um pessoalzinho que mora lá embaixo. Aí o velho viu aqui, meu sogro, se fluiu para o Cotovelo, em 69. Aí nós fomos em 69 pro Cotovelo. Onde é o Cotovelo? O Cotovelo fica ali na região do Garrafão. É o Cotovelo do Garrafão. É isso, é o Cotovelo do Garrafão. Conheço. Aí nós fomos para lá e passamos os dias para lá. Quando te veio de lá, aí não deu certo, em 72, 71, em 70 nós íamos embora para cá, para Igarapé Grande de novo. Em 72, aqui, o padre Pedro, em Capitão Poço, era o vigário lá. Então ele veio para a primeira missa em 72, em mês de maio, em 72. Aqui? Debaixo de uma árvore, debaixo daquela casinha que tem 72? Em 72. Agenor Torres é um dos filhos do seu Tibúcio e da dona Juca. Também contou o que ouviu dos pais, contou um pouco da história, inclusive da formação da igreja, da vinda de padres para rezar a primeira missa naquela comunidade, em uma vila que estava prosperando e que hoje é uma vila muito grande e tem um verdadeiro marco histórico na formação do município de Capitão Poço. Somente depois, com o passar dos anos, é que interligou a vila de Nova Colônia com a estrada que vem hoje para Capitão Poço. Estamos aqui com Agenor Ferreira Torres, filho do seu Chico Tibúcio, com a dona Juca. Me diz uma coisa, o que tu sabe dessa história aqui de Nova Colônia, desde o princípio, os primeiros que chegaram aqui, que fizeram o roçado, Agenor? Bom, eu sei mais ou menos o que os meus pais contaram, né? Antes deles chegarem aqui para fixar residência, primeiro veio o tio Gregório, veio o meu avô, pai da mamãe, veio o tio Manesdoro e o tio Estevão. Vieram para cá. Qual é o nome do teu avô? Era Francisco Abade de Carvalho. Certo, vieram para cá uns 3 ou 4 anos antes, depois resolveram colocar roçado por aqui, anos depois, e colocaram roçado por aqui, depois acharam melhor fixar a residência aqui. Então, quando pegaram os familiares, trouxeram para cá por uma vereda, de Orém para cá, vieram para cá, fixaram morada aqui. Isso não sei bem o ano, mas... Tá. Tu sabe como era o nome do porto lá onde é o Igarapé Grande? Lá na... Desemboca isso aqui? Sim. Tinha um parece porto, que lá chamavam Colônia Nova. Colônia Nova. Colônia foi Nova. Quando surgiu tudo isso para cá. Surgiu, né? Para cá, Esse caminhar foi feito ali o Igarapé Grande. Passaram pelo Igarapé Grande e chegaram até aqui. Marambaia. Tinha Marambaia Velha, tinha Marambainha, 2 Marambaias para colar. Ou senão, Marambaia que deu o nome para Marambaia foi o papai. O nome de Marambaia. Aí surgiu depois as Marambaias, né? Primeiro surgiu Nova Colônia. São João? São João é bem novo. São João é muito Já novo. foi bem depois, né? Foi muitos anos. Cantareira? Depois. Cantareira também. Já é bem mais novo. Nova Colônia, Cantareira e São João tudo era Nova Colônia. Depois desmembraram. Eles, por si próprios, deram o nome de São João e o nome de Cantareira. Essa capela, vocês sabem quem foi o primeiro padre lá do Igarapé Grande? O
o senhor Arlindo, Pietro, o senhor Arlindo, disse que o Padre Pedro, o Padre Pedro foi jogar bola Foi com a ontem, gente, Padre né? Pedro foi ontem. Foi quem, em 1972, foi quem fez a primeira missa lá em Igarapé Grande. Foi. Foi, ele conta lá. Depois já ia. 72? Sim. Mas aqui foi bem antes. E foi bem antes, né? Eu conheci padres bem antes rezando missa aqui, na capelinha. Não era na nossa igreja atual, não. Era numa capelinha que tinha perto da casa do vovô ali, o padre Paulino e um padre, eu tenho quase certeza que, bom, eu não tenho bem certeza, mas parece-me que era o padre Bossani, o padrezão altão, Padre não sei bem Bossani, a nacionalidade dele. Italiano. Era italiano, né? Padre Lourenço. E o Lourenço também, Padre isso. Lourenço, E o Lourenço, esses três vinham por aqui. São os padres mais antigos, né? Encerramos mais uma parte da história do pioneirismo de Capitão Poço. É bom que fique bem claro que nós estamos relatando outras partes do município. A primeira parte foi a sede e hoje a segunda rota. Em breve faremos uma rota que liga Pacuí Claro às outras comunidades, ao município de Capitão Poço, que é bem antiga, segundo o relato de seus moradores. Na próxima, então, a gente retorna com muito mais detalhes do pioneirismo de Capitão Poço.